Vou chamar então o ministrante desta manhã, nosso querido líder dos jovens, Marcos Felipe. Glória a Deus, pode aplaudir. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu não vou agora dirigir uma oração para você agora, não. Sabe por quê? Porque você vai querer orar, porque você gosta de começar a ministração, você sempre orando, é você mesmo com a congregação. Então é o que você vai fazer. Amém. Deixa eu pegar outro microfone. Bom dia, igreja. Graça e paz. Vocês estão felizes com Jesus aí? Estão animados? Estão com fogo do Espírito ainda? Glória a Deus. Então, quero te convidar, como o pastor falou, fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que nós tivemos de adoração aqui, Senhor. Nós, Pai, declaramos agora, Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, e nos impacte, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará nessa manhã. Pai, através, Senhor, da restituição na nossa saúde, Pai. Nós cremos, Senhor, que nesse lugar, Pai, haverá cura, haverá libertação. Pai, grandes coisas o Senhor tem, Pai, para realizar essa manhã. E no nome de Jesus, Pai, nós declaramos que todo mal caia por terra, Senhor. Todo impedimento, Pai, de nós ouvirmos a Tua palavra, de entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos que caia por terra, Pai. E que o Teu nome, Pai, seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus. Fala, Pai, aos nossos corações. Nos ensina, Pai, nos molda, Senhor, e que, Pai, nós cremos, Senhor, que não vamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, porque onde o Teu poder está, Pai, algo diferente acontece. Então, no nome de Jesus, Senhor, que eu venha me calar e o Teu Santo Espírito venha falar, Pai, através da minha boca, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, para a honra e glória do Senhor, amém. Glória a Deus. Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus? Dá um chacoalhão no irmão que está do seu lado, fala para ele assim, você está preparado para ouvir a palavra? Eita. Queridos, hoje nós vamos falar sobre restituição da nossa saúde. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Porque eu desde pequeno, eu sempre tive muito contato com essas coisas. Porque os meus pais, eles têm ministério de cura e libertação. Então, quando eu era pequeno, eu via muitas coisas acontecendo. Eu vi cadeirante simplesmente levantar e sair andando. Eu vi gente soltando muleta no chão, sair correndo do nada. Eu vi tumor ali nítido no corpo ali da pessoa sair. Eu vi manchas na pele da pessoa sair. Eu vi cada coisa. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que essas coisas parece que diminuíram, sabe? Esses acontecimentos parece que diminuíram. E há um tempo atrás eu falei assim pro Senhor, sabe aqueles questionamentos que às vezes a gente faz para Deus? Falei assim pro Senhor, Senhor, o que aconteceu? Parece que as coisas não estão mais acontecendo como acontecia antes. Parece que aquilo não está mais acontecendo. E aí, naquele momento, eu lembro que o Espírito Santo trouxe para mim uma coisa que a gente tem falado muito no MAG, não no MAG São José dos Campos, mas no MAG Brasil, que é a respeito de nós despertarmos os dons, a respeito de nós provocarmos isso, sabe? De nós trazermos isso. E muitas das vezes, nós pensamos que Deus, Ele mudou, só que Deus, Ele não mudou. Porque, como eu falei, eu vi essas coisas quando eu era pequeno, só que quando nós olhamos para a Bíblia, há 2000 anos atrás, acontecia a mesma coisa. Ou seja, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás para cá, o Senhor não mudou, Ele nunca vai mudar. Ele não muda. Ele continua realizando da mesma forma que Ele realizava ali no Novo Testamento, a mesma forma que Ele realizava no Antigo Testamento. Ele continua realizando e Ele vai continuar realizando. O que cabe a nós é despertarmos isso. O problema é que nós passamos a ficar na superficialidade às vezes. Nós olhamos às vezes o texto e nós não meditamos no texto.
Às vezes nós olhamos para o texto e nós admiramos. Muitas das vezes até nós romantizamos isso. Caraca, Jesus curou, que legal, que incrível. Mas nós, que o Senhor mesmo declarou, né, que nós faríamos coisas maiores no nome dele, às vezes nós não vamos atrás, às vezes nós não temos a ousadia de nós procurarmos entender como essas coisas funcionam, para nós então declararmos a cura sobre a vida do outro. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo trouxe para mim uma coisa, que Jesus, irmãos, ele não morreu só para nos perdoar dos nossos pecados. Jesus não morreu só para nos salvar. Jesus também morreu para nos restituir, trazer restituição para nós. E quando nós olhamos para a nossa saúde, nós então lembramos da cura divina. Nós olhamos para a cura. E existem coisas que nós falamos às vezes, quando nós vamos orar, que nós falamos assim: Senhor, me cura dessa doença. Ou às vezes, Senhor, me cura dessa enfermidade. E às vezes nós nem sabemos a diferença entre as duas coisas, porque são duas coisas diferentes. E às vezes a gente não tendo entendimento a respeito disso, nós não sabemos como declarar, como orar sobre aquilo. E muitas das vezes, por essa falta de entendimento, nós esquecemos que nós temos autoridade para isso. E em Marcos 16, 18, fala a respeito disso, que foi dada autoridade para nós colocarmos as mãos sobre os doentes e eles serem curados. E só que às vezes a gente fica naquela coisa: será mesmo que eu vou orar? E se não for curado? Aí eu vou passar vergonha. E deixa eu te falar, é exatamente isso que o inimigo quer que você pense. Porque aí você fica recuado. Eu não vou orar, porque se eu orar, e se não acontecer, eu vou passar vergonha aqui. E aí a gente fica na superficialidade. A gente pega o texto e fala lá a respeito do paralítico. A gente olha e fala sobre o cego. E nós ficamos na superficialidade daquilo. Mas Jesus, ele declarou sobre nossas vidas: vocês vão fazer coisas maiores. E eu gosto sempre de usar esse exemplo, que se Jesus ressuscitou morto, que dirá o que nós não podemos fazer, né? Só que o problema é que nós passamos a não despertar mais essas coisas. Nós passamos a viver acreditando somente que Jesus morreu só para nos perdoar. E aí a gente entende o quê? Bom, beleza, agora aceitei Jesus, agora eu vou para a igreja e está tudo certo. Só que o Senhor espera mais de nós. O Senhor espera que a nossa vida, a nossa saúde, ela seja restituída, e que também nós usemos isso para alcançar vidas também. Isso é uma da evidência de que Jesus vive. Isso é uma evidência que Jesus vive. Quando alguém é curado pelo poder de Deus, isso é uma evidência que Jesus vive. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. E Ele nos deu autoridade para nós colocarmos as mãos sobre os doentes e eles serem curados. E abre comigo aí em Isaías 53, versículo 4. Guardem isso que eu falei: Jesus não morreu na cruz só para te perdoar, mas também para te restaurar. Isaías 53, versículo 4. Fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você pode dar um glória a Deus por isso? Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, aqui, Isaías, ele tá tendo uma lamentação coletiva, né, da visão profética que ele estava tendo ali. E ele estava sentindo exatamente o que iria acontecer. Era uma visão messiânica. Ele estava vendo ali Jesus veio pelos seus, mas os seus não o quiseram. E ele estava sentindo exatamente, vendo aquele povo, Jesus fazendo as coisas, e o povo pensando que ele estava sendo castigado por Deus. Ele via aquele povo incrédulo,
ele via a incredulidade daquele povo. Só que aqui ele está trazendo que ele tomou sobre si, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Você percebe que tem duas coisinhas diferentes aqui? Não é uma coisa, são duas coisas. E tomou sobre si e levou sobre si vem de uma palavrinha no hebraico que é nasa e saval. E sabe qual que é o significado dessas duas palavrinhas, nasa e saval? Aquele que carregou de forma consciente e voluntária. Jesus tomou sobre si e levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade de forma consciente e voluntária. Não foi por acaso. Não foi aquela coisa, eu vou morrer na cruz para salvar o povo, somente, para perdoar os pecados. Não. Ele, de forma consciente, ele tomou sobre si, ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ou seja, são palavras que são, digamos assim, um pouco imposta. Jesus, ele não te fez um questionamento assim, olha, você quer ser sarado agora? Você quer ser curado agora? Não, ele falou assim, eu tomo para mim a sua dor, eu levo para mim a sua enfermidade. Ou seja, antes mesmo de você pedir, ele já te curou. Antes mesmo de você pedir, ele já te sarou, ele já te libertou. Agora é hora de tomar posse. E se não tomar posse, você sempre vai ficar nessa escravidão. E sempre vai ficar naquela. Eu falo sempre do crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? Ah, tem alguns que conhecem. Geralmente é os jovens, porque eu sempre estou falando para os jovens isso. O crente 6 horas, ele fica o tempo todo, sim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E fica aquela coisa. Entra no carro, vai pegar uma carona, ai, tô com uma dor, não sei na onde. Nossa, aí domingo que vem, ai, tô com uma dor, não sei na onde. Ai, não sei que, tô com uma dor, não sei na onde. Não sei que, eu tô com uma dor, não sei na onde. E fica nesse loop infinito, o tempo todo com dor. Irmão, nós temos que aprender a declararmos a cura sobre a nossa vida. Mas é declarar, porque Jesus já tomou sobre si. Jesus já levou sobre si. Então agora você só precisa tomar posse. Eu declaro em nome de Jesus, doença vai embora. Eu declaro em nome de Jesus, ossos voltem aos lugares. Eu declaro em nome de Jesus, veias sejam desentupidas. Sabe, nós temos que aprender a declarar. Porque nós não precisamos pedir algo que Jesus já fez. Jesus já fez. Jesus já levou, já tomou. Agora preciso declarar, seja liberto dessa enfermidade, seja curado dessa doença em nome de Jesus. E como confirmação de que Jesus, ele de forma consciente e voluntária, ele fez isso, está lá em João 10, versículo 17 até o 18. Que fala assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Ou seja, Jesus ele teve esse controle. Ele sabia exatamente. E ele tem essa autoridade para dar e retomar. Jesus, ele de forma voluntária, lembre-se, de forma voluntária e consciente do que ele estava fazendo, ele estava te curando. E ele estava te libertando, irmão. E eu quero trazer você agora rapidamente, que eu só tenho 2 horas, para um entendimento a respeito dessas 2 palavrinhas, doença e enfermidade. Isso é muito importante. Se você estiver anotando, anota. Isso aqui é muito importante para o momento que você for orar por alguém. Para o momento que você, às vezes, está aqui na frente, você vai orar por alguém, para a pessoa ser curada. O momento que você, às vezes, vai ter um aconselhamento, às vezes vai ter uma conversa com alguém e você entender o que está acontecendo. Porque tem gente, às vezes, que tem uma doença e fala, eu estou enfermo. Eu estou enfermo. Às vezes tem alguém que tá com uma enfermidade e fala assim, é porque eu estou doente. E aí, mas você está doente? Mas médico nenhum consegue descobrir.
Não sei o que acontece. Não consegue descobrir, não consegue chegar em lugar nenhum. Ninguém, ser humano nenhum consegue chegar aonde deve chegar. E isso aqui é importante para nós entendermos a diferença entre doença e enfermidade, porque são duas coisinhas diferentes. E eu queria começar falando sobre doença. Lá em Marcos, abre aí comigo. Tá usando a Bíblia hoje, hein? Como sempre, né? Amém? Tá sempre usando a Bíblia, irmão? Oh, glória, que bom. Marcos 5, 25 ao 29. Aqui nós vamos entender um pouco sobre o que é uma doença. Quando uma pessoa está doente. E aqui fala no versículo 25, fala assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aí pula para o 34, Jesus fala assim: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha só, que legal. Há 12 anos essa mulher vinha enfrentando uma doença no seu corpo, uma limitação, e não tinha mais nada que ela pudesse tentar fazer. Só que quando ela fica sabendo de um homem que estava passando ali, ela fala assim: se eu tão somente tocar, se eu colocar a mão na ponta das vestes dele, eu vou ser curada. E aqui tem uma lição para nós, a respeito de uma doença. Eu estou doente no meu físico, mas eu creio. Primeira coisa, eu preciso crer, ter fé. Você não acha que essa mulher teve fé? Se ela falar assim, se eu tocar, você imagina, irmão, falar assim: eu vou tocar só na pontinha da roupa dele, eu vou ser curada. Isso é fé. E é isso que muitas das vezes falta para nós experimentarmos aquilo que Deus já fez por nós. Ele tomou sobre si. Ele levou sobre si as nossas doenças. Então agora está na hora de eu entender. Eu tenho fé. Eu só preciso chegar a Jesus e declarar: Senhor, se eu encostar no Senhor, eu serei curada. Olha, tomando posse do negócio antes do negócio acontecer. Aí ela vai, chega, encosta e ela é curada. E Jesus fala: filha, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Exatamente. Jesus estava ali e ele tinha o poder. Óbvio que ele tinha o poder. Isso é inegável. Mas o que levou ela a ser curada ali naquele momento, porque às vezes ela podia olhar, e é uma coisa que muitas das vezes falta em nós, é a ousadia. Fala comigo, ousadia. Nós precisamos ter ousadia quando se trata sobre cura. Nós precisamos ter ousadia quando alguém chega em você e fala assim: estou com uma dor de cabeça. Aí você fala: é mesmo? Toma um remédio. E não que você não vai falar para a pessoa tomar remédio, amém? Orienta ela, tá bom? Mas, para você que é filho de Deus, primeira coisa, você olha e fala assim, brilha os olhos e fala assim: eu vou mostrar que Jesus vive, deixa eu orar por você. Aí você ora e declara: dor de cabeça, em nome de Jesus, vai embora. Jesus já levou na cruz. Isso não pertence a essa pessoa. Declara: em nome de Jesus, seja curado. Só que às vezes a gente fica naquela coisa, às vezes o pastor fala: vamos orar por cura. Aí a gente vai orar por cura e a gente fica tipo assim: Senhor, por favor, vem, abençoa, vem e cura agora aqui a pessoa e tal, não sei o quê. E às vezes na nossa entonação a gente não tem nem a fé, não consegue nem externar aquilo. A autoridade, sabe, a autoridade de ousadia da gente chegar e falar assim: em nome de Jesus, doença, vai embora agora. Onde que está doendo? Está doendo meu pé, então vamos orar. Eu lembrei agora a gente estava no parque da cidade, agora, semana passada, essa semana, não lembro, acho que é essa semana, terça-feira, isso, obrigado, terça-feira, e aí, quem me conhece sabe que eu sou atleta. Eu não entendi porque vocês riram lá, eu não entendi nada que vocês dão risada aí, tá? Sou atleta no computador.
Aí, irmão, eu inventei de jogar bola a tarde toda. Nossa! E foi muito legal, né? Só que aí no final, eu tava fazendo uma embaixadinha ali e tal, né? 300 embaixadinhas, na hora que eu cheguei na 301. Aí, eu toquei a bola. Na hora que eu toquei a bola, meu dedo deu cãibra. Nossa! Aí deu um negócio assim e não parava a cãibra. Ficava toda hora dando cãibra. Até que chegou uma hora que eu não aguentei mais. Aí eu deitei no chão. Aí o Artênio já pegou eu aqui, já arrancou meu tênis, arrancou meu meio. Eu falei, Artênio, tô com chulé. Aí ele foi, tirou, beleza. Aí o pessoal inventou lá, vamos orar por ele? Aí, vamos. E aí todo mundo orou. Irmãos, é aquilo. Quando você declara a cura, declara a cura. Às vezes a gente pensa assim, tudo bem, mas foi você que foi atrás disso, foi você. Já vi gente, a patela do joelho sair do lugar, as pessoas orarem ali no futebol, a patela do joelho voltar. Lá em patela do joelho, né, Ed? A bênção. E aí, irmão, quando eles oraram por mim, declararam a cura, eu firmei o pé, não tinha mais nada. Não tinha mais nada, não tinha cãibra, não tinha mais nada. Aí, né, óbvio que a gente fica meio assim, eu falei, agora vamos embora, né? Vamos embora, gente, tá tarde já. Aí a gente foi embora. Vai abusar. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos aprender a declarar a cura e enxergar aquilo acontecer. Porque às vezes nós oramos por cura. Aí muitas das vezes, eu já vi isso acontecer, a gente terminar de fazer a oração por cura e falar assim, irmão, creia na sua cura. Sabe, creia na sua cura. E é verdade, tá certo. Só que às vezes fala assim, irmão, daqui a 1 hora depois, tal, você me conta como é que tá. Tal. Aí depois você chega, daqui a 1 hora você fala assim pra ele assim, tá doendo ainda? Aí a sua dúvida faz a pessoa, sim, tá doendo ainda. E ao invés da gente, seja curado no nome de Jesus, irmão, seja curado, toma posse da sua cura. Jesus já levou na cruz a sua doença, a sua dor. Acabou, tá encerrado. Creia, eu creio. Você crê? Creio, amém. Então receba a cura em nome de Jesus. Isso é uma doença, está no físico nosso. Agora, quando nós vamos para a enfermidade, é importante, igual eu falei, nós entendermos a diferença entre um e outro, porque isso aqui é muito útil, muitas das vezes, para que você tenha o discernimento e entenda o que está acontecendo com a pessoa. Porque às vezes a pessoa chega em você e fala para você, eu não entendo por que isso aqui acontece. Eu não entendo, ninguém consegue descobrir por que isso aqui acontece. Só que a enfermidade, ela é uma coisa que vai além do nosso físico. Certo? Ela vai além do nosso físico. Então, nós temos um exemplo aqui, lá em Lucas. Olha o Lucão aí. Lucas 13, 10. Nós vamos ler até o 16. Lucas 13, versículo 10. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Eita, que bom que você está entendendo, irmão. Não vou falar igual o pastor não. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Lucas 13, versículo 10. Fala assim. E ensinava num sábado, numa das sinagogas. Jesus estava ali ensinando. E eis que ali, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Presta atenção, essa palavra é a única vez citada na Bíblia. Espírito de enfermidade. Quando nós olhamos espírito de enfermidade, é uma coisa que às vezes a gente evita de falar e às vezes até esquece disso, mas isto é um demônio. Isto é um demônio que estava ali. Espírito de enfermidade. Havia já 18 anos aquela mulher estava com aquele espírito de enfermidade e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados e não no dia de sábado.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha, presta atenção, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Eita, mas peraí, o problema não era a corcunda? Não, mas é que ela é corcunda. Não, qual que é o problema dela? Ela é corcunda. Qual que é a doença dela? É corcunda. Ah, e o que ela faz? Vai no médico. Vai no médico, ela é corcunda. Não, mas vamos conversar. Não, ela é corcunda. Você tem que entender que ela é corcunda. É isso, ela é corcunda. E esse que é o negócio. Às vezes a gente fica, ela é corcunda, ela não precisa de algo mais profundo. Ela não precisa de um discernimento espiritual. Não, ela é corcunda. E sabe o que causa, irmão? Espírito de enfermidade. Sabe o que é brecha para espírito de enfermidade? Falta de perdão, orgulho, principalmente falta de perdão. Isso é brecha para entrar o espírito de enfermidade. E o espírito de enfermidade, ele é uma doença que vem, sabe quando a gente fala a psicossomática? É quando ela está aqui, ela é gerada através do seu emocional, através ali do seu espiritual, dos seus sentimentos. Aí vem a depressão, a ansiedade, aí quando você vai ver, nossa, eu estou doente agora. Aí quando nós olhamos, nós achamos que não é só uma dificuldade, é só uma doença. Quando na verdade nós precisamos, por isso que eu estou falando, isso aqui para aconselhamento é fundamental você saber. Porque quando você está conversando, você vai entendendo. Ah, eu tenho um problema aqui na minha vida que eu não sei o que é. Eu tenho uma doença que eu não sei como que ela é curada. Eu já tentei de tudo, mas aí você vai no profundo, você vai ver a pessoa tem mágoa com o pai, mágoa com a mãe, mágoa com o irmão, mágoa com não sei quem, mágoa com não sei o que lá, não liberou perdão. Sabe, essas coisas, elas vão nos impactando e ela é brecha para o espírito de enfermidade entrar. Essa é a diferença entre doença e enfermidade. A doença está no físico, a enfermidade também está no físico. Só que muitas das vezes nós olhamos para o físico e parece que a gente camufla, sabe? A gente não quer aceitar aquilo, não quer aceitar. Só que o passo nós precisamos reconhecer isso. Eu me lembro que eu tinha desde pequeno, irmão, eu sempre tive muita raiva do meu pai biológico. Eu tinha muita raiva do meu pai. Cheguei nos 17, 18 anos com raiva do meu pai. E eu não tinha porta aberta de emprego. Cada semana eu ficava doente, ia indo e nada, descobria nada, ia para o hospital e nada. Aí eu comecei ansiedade, depressão, fiquei 3 anos com isso. Foi um negócio assim que veio na minha vida, uma onda assim que eu não entendi nada. Foi de repente. E aí, um certo momento que eu estava com o meu outro pastor, eu estava sentado com ele e a gente estava conversando. Eu falei, pastor, sei lá o que acontece. Minha vida, só misericórdia. Aí a gente conversando, foi entrando nesses assuntos a respeito da paternidade. E aí, ele falou a respeito dessa questão da minha mágoa com meu pai. E me ensinou a respeito da liberação do perdão. Porque eu tinha aquela coisa, eu não estou sentindo que eu não devo perdoar ainda. Eu estou sentindo ainda. Então, quando eu sentir, eu perdoo. Quando eu sentir, aí eu libero isso. Só que ele me explicou uma coisa que é verdade, é bíblico, que perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você precisa decidir perdoar a pessoa. E eu gosto sempre do exemplo que quando você não perdoa alguém, você sabe o que acontece? Você dorme com essa pessoa, você vai no mercado com essa pessoa, você toma banho com essa pessoa, você almoça com essa pessoa, você janta com essa pessoa, aqui. Porque quando você está almoçando, você começa a lembrar, nossa, aquela pessoa, assim assado e tal. Aí você começa a falar, e cada vez mais a brecha vai se abrindo, e cada vez mais vai dando vaga para o espírito de enfermidade vir e atuar. E aí a gente não entende, e a gente olha aqui como esse exemplo e fala, ela é corcunda há 18 anos, apenas. Só que Jesus chega com poder, que é o único que era capaz de olhar para ela, o único que sonda nosso coração e conhece, e olhar e falar assim, eu sei qual que é o seu problema. E aqui, Jesus cita,
não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. Ou seja, ela estava presa naquilo. É isso que o inimigo faz, igreja. Só que a gente parou de pensar nessas coisas. A gente começou a olhar tudo pelo superficial agora. Essa pessoa é assim mesmo. Calma aí. Nós vivemos o evangelho de transformação, de mudança de mente, um coração novo de Cristo. Não é a pessoa. Nós precisamos aprender a levar esse verdadeiro evangelho de mudança de vida e não de romantizar. Porque quando nós romantizamos, o mundo espiritual continua o mesmo, continua atuando. Satanás continua trabalhando, os demônios continuam trabalhando, e eles estão o tempo todo tentando contra mim e a sua vida. E nós esquecemos disso às vezes. Por isso que eu falei no começo, às vezes nós ficamos só naquela mentalidade. Jesus morreu para me perdoar. E tá bom, obrigado Jesus, agora eu vou para a igreja, aceita Jesus, vou para a igreja, agora eu vou te servir e acabou. Não, irmão, você precisa manifestar os dons. Isso é uma evidência de que Cristo vive. Isso é uma evidência que Cristo vive. E nós precisamos carregar isso. E aqui, quando nós olhamos para o texto, nós vemos uma atitude aqui do príncipe da sinagoga, que ele tem uma atitude, digamos, religiosa, de olhar e falar assim, não é o momento para isso. Você vai curar, você curou, mas não é o momento, peraí. E aí, às vezes nós temos um costume de maquinar aquilo que Deus vai fazer, construir aquilo que Deus vai fazer. A gente pega muitas das vezes e fala assim, a gente pensa na verdade que Deus tem que se sujeitar a mim e não eu a Deus. E aí a gente começa então a projetar tudo o que Deus vai fazer, quando na verdade nós só temos que ser instrumentos para sermos usados por Deus. Olha só. E quando nós somos instrumentos usados na mão de Deus, Deus faz as coisas acontecerem. Mas nós precisamos nos entregar mais em conhecimento, em sabedoria, em oração, em jejum. Só que às vezes nós pensamos o quê? Tá bom, então agora é só eu chegar e falar, demônio sai, em nome de Jesus, e acabou. Só que aí você vai ver, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de renúncia, você não faz um jejum, não busca a palavra. Só busca, às vezes, quando vai falar na célula, quando vai pregar no domingo, ou quando vai pregar no MAG, ou quando vai ministrar o louvor. Sabe, a gente tem que aprender a constantemente termos aqui, no coração, uma busca incessante pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Porque a hora que acontecer, é aquilo, Satanás ele sai correndo. Porque a presença do Espírito Santo está tão evidente na sua vida. E aí às vezes você olha e fala assim, tá bom, mas o que isso então tem a ver com a restituição da minha saúde? Irmão, eu estou pregando aqui para a sua saúde e para a saúde do irmão que você vai encontrar depois. Quando você for para sua casa, na sua reunião de família, e às vezes seu familiar pode estar com uma dor de cabeça e fala assim, olha, eu aprendi hoje, Jesus levou na cruz a minha doença, agora eu declaro sobre você, seja curado em nome de Jesus. Isso é restituição na nossa vida, na nossa saúde. Não só física, mas emocional, espiritual, sabe? Isso traz avivamento, isso traz mais o poder de Deus, mais evidência do poder de Deus. E nós precisamos, irmão, buscar por isso. Nós precisamos, meditar mais nisso. E não ficar na superficialidade. O inimigo quer que você fique na superficialidade, irmão. Ele também conhece a Bíblia, entenda, ele também conhece a Bíblia. Ele não tem a revelação do Espírito, você tem. Então quando você busca não só em ler, mas pela revelação do Espírito. E o Espírito está te falando hoje. Ele levou sobre si, ele tomou sobre si, de forma consciente e voluntária. Ele pegou tudo, ele falou, eu vou levar isso comigo na cruz. Agora, não tem como você ficar aceitando isso na sua vida hoje. E hoje, você vai declarar isso. Eu não aceito isso na minha vida. Às vezes hoje você está pensando aí, como a gente está exemplificando aqui, e mostrando que, às vezes você pode entender, nossa, eu tenho uma enfermidade. Procura o seu líder,
Procure os seus pastores. Converse com eles. Olha, identifiquei, tem mágoa, tem rancor, tem ódio, sou orgulhoso. Sabe, trabalhe isso. Dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar, porque acreditem, eu era assim. Eu tinha tudo isso que eu falei agora: orgulho, ódio, rancor, mágoa, tudo, carregava tudo isso, e eu via as consequências. Isso mata você. Isso mata você, em todos os aspectos. E eu lembro, nós tivemos agora o Mag Conf, a conferência do Mag, foi nós estamos em julho, meu Deus do céu, em junho, nós estamos em junho, espero que o André não veja essa live, em junho, e aí nós ministramos no workshop sobre paternidade de Deus para jovens, e quando nós terminamos, né, amor, de falar ali sobre paternidade de Deus, nós ensinamos um pouco a respeito disso, sobre enfermidade. E eu lembro que, eu já estou encerrando, tá? Eu vou convidar o Sérgio Louvor para subir. Eu lembro que a gente estava ali e assim que a gente terminou o workshop, nós estávamos voltando, né, ali para o salão. E quando a gente chegou lá no salão, a gente estava, acho que na segunda fileira, e veio correndo uma moça, né? Veio correndo uma moça até a gente e começou a chorar. E ela falou assim: eu preciso conversar com vocês. Aí essa hora eu fiquei tipo assim: agora? Sabe igual que eu fiz assim, não, agora. Não, agora não é hora para fazer isso, não. Agora não é hora, não. Calma aí. Aí o Guga pegou o microfone e aí, galera, não sei o que e tal. E começou a agitar, o povo, e a menina aqui falando com a gente, chamou pra tirar foto lá fora, um monte de coisa. E ela aqui com a gente, falando. E ela começou a abrir o coração pra gente. E tudo que ela tava falando, ela foi falando, né, parecia aquela coisa: ora pra mim, pra que o meu problema seja solucionado. E às vezes nós fazemos isso, né? Nós ouvimos o problema, nós não discernimos que aquilo é uma enfermidade. E nós, tá bom, vou orar por você agora, tá bom? E é isso, tá bom? Vai pra casa, Deus abençoe. Só que esse é um trabalho que justamente nós pregamos, o discipulado, no 1 a 1, estarmos juntos. E discipular não é só pro bem bom. Discipular também tem relação com, às vezes, a hora da dificuldade, sabia? A dificuldade, ela também faz parte do discipulado. Quando nós olhamos para os discípulos, né? Que trabalho que esses homens deu. Mas depois que eles foram discipulados, eles foram enviados. E olha o tanto de coisa que aconteceu. Então, às vezes nós não identificamos aquele problema daquela pessoa. E naquele momento eu fiquei assim, olhando para o relógio, eu olhava assim: nossa, o Guga já começou aqui, o pessoal já está começando. E ela não para de falar. Eu pensando, né? Misericórdia, não pensei assim também, né? Pelo amor de Deus. Mas eu pensei assim, tipo, meu Deus, vai começar, e agora? Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo me lembrou disso. Opa, peraí. Você vai se sujeitar a mim. E eu não vou me sujeitar a você. Eu é que tenho que se sujeitar a Deus, ao que está acontecendo ali. E aquilo estava sendo um trabalho que estava acontecendo ali extremamente rápido. Mas aconteceu. E quando ela abriu o coração, nós conversamos com ela. Nós começamos a orar por ela. E aí, naquele momento nós sentimos isso, sendo liberto da vida dela. Ela sendo liberta. Como aconteceu aqui. Onde Jesus declara: seja curada. Seja livre dessa enfermidade. Jesus está expulsando um demônio aqui, irmão. Jesus está expulsando aquilo que tanto afligia aquela pessoa há 18 anos. Aquele espírito de enfermidade, ela foi liberta. Aquilo que aquela mulher passou por 12 anos com fluxo de sangue, ela foi curada. Se coloca de pé comigo agora. Ela foi curada. E o que nós aprendemos com isso é que doença, nós temos que ter a ousadia de chegarmos e declararmos: em nome de Jesus, seja curado. Se você tem uma enfermidade, seja encontrado por Jesus, como essa mulher foi encontrada. Há 18 anos ela estava ali com espírito de enfermidade, mas ela foi encontrada pelo Senhor Jesus, e ela foi liberta. E nós precisamos aprender a fazer isso.
E nós aprendemos isso quando nós identificamos o nosso problema. Quando nós discernimos, Senhor, nada cura isso. O que está acontecendo? Será que é uma enfermidade? Eu vou agora procurar o meu líder. Vou procurar agora meu pastor. Eu vou conversar, eu vou explicar a minha vida. Eu vou contar a minha situação. E eu serei liberto em nome de Jesus. Porque eu creio. Jesus já tomou sobre si, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus não morreu na cruz só para nos perdoar. Ele morreu na cruz para nos restituir a nossa vida física, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa espiritualidade. Ele morreu para nos restituir também, igreja. Até Jesus voltar, nós precisamos manifestar os dons. Nós precisamos declarar a cura. Nós precisamos declarar a cura sobre o próximo e mostrar: Jesus vive, Jesus vive. Ele fez isso na minha vida, Ele fez isso na sua vida. E agora, em nome de Jesus, venha para Cristo, tira vidas das trevas e traga para a maravilhosa luz. Rapidamente, eu quero te convidar, você vir aqui na frente, rapidamente. Vem aqui na frente. Convidar os pastores, diáconos, a estarem orando por eles. Mas a oração é declaração de cura. Eu declaro a cura em nome de Jesus. Se você puder perguntar para a pessoa onde está doendo, e se você puder encostar onde está doendo, às vezes é no pé, às vezes é no joelho, sabe? Encoste e declare a cura. Não fica, abençoada, cura. Não, declara a cura em nome de Jesus, com ousadia. Com ousadia. Se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Tome posse disso agora, em nome de Jesus. Amém. Você já será ungido com a bênção da restituição na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, sentimental. Mas irmão, você precisa tomar posse e crer. Quem está orando, declara. Quem está orando não pede, declara. Declara. Jesus já tomou sobre si, Jesus já levou sobre si, não tem mais. Agora não aceita isso, declara em nome de Jesus. Faça esse exercício agora, começa a orar em nome de Jesus.